eu gostaria de saber qual que é a necessidade de levar uma comitiva de mais de 100 pessoas daqui do Brasil lá para os Estados Unidos. A gente presenciou aí alguns integrantes dessa comitiva fazendo turismo, corridas no Central Park. Obviamente, as pessoas não trabalham 24 horas por dia, mas será que não foi mais gente do que o necessário? Aliás, uma das características dos países subdesenvolvidos é justamente essa, levar grandes comitivas para o exterior. Toda vez que falo em comitiva do Lula, eu lembro de um filme antigo que passava na sessão da tarde, O Príncipe em Nova York, com Ed Murphy, que ele era o filho de um rei africano, e quando esse rei africano vai para os Estados Unidos, ele chega com aquelas capas de leão, as mulheres derramando pétalas de rosa, onde ele vai caminhar, e ele vinha de um país na África que, teoricamente, é mais pobre do que os Estados Unidos, né? Então, essa ostentação dos governantes dos países subdesenvolvidos é igual aquela pessoa que, no primeiro dinheirinho que ganha, já pensa em comprar algo que todos vejam que ela tem algo de valor para ostentar. É bem essa coisa pitoresca que me passa essa comitiva. E aí a gente vê esse exemplo lamentável aí, mas que infelizmente a gente já sabe. Aliás, a gente foi impedido de falar sobre isso na eleição, mas a verdade ela sempre vem à tona. A gente não pôde falar durante a eleição que o Lula mantém relações íntimas, umbilicais, com ditadores ao redor do mundo. Inclusive, há ligações entre esses grupos terroristas lá do Oriente com os do Oriente Médio, né? Com os revolucionários, há inclusive um centro de treinamento em Cuba para eles fazerem esse intercâmbio de terrorismo entre esses grupos do Oriente e as guerrilhas sul-americanas. Então a gente já esperava que isso fosse acontecer. A Janja usou um casaco que foi um presente que ela ganhou desse pessoal que defende as causas palestinas, do Hamas, enfim, porque o que eles querem não é ter dois países vivendo harmonicamente. O que eles querem é que do Rio Jordão até o mar seja tudo Palestina, e para que isso aconteça, Israel tem que ser dizimada. Então, é um grande problema esse alinhamento do Brasil com o eixo do mal, que fica ainda mais evidente quando se levanta a comitiva do Brasil e não houve o discurso do Netanyahu, mas este é o modus operandi da esquerda. Eles não querem um debate livre de ideias, por isso que eles pregam a censura chegando a extremos, como aconteceu com o Charlie Kirk. Nessa ocasião, eles não poderiam colocar o Netanyahu no paredão, mas se houvesse um domínio ali e tivesse um ditador que tivesse esse poder, certamente é o que eles fariam. Isso ficou externado quando as pessoas comemoraram a morte do Charlie Kirk. Agora, não foi só a delegação brasileira. Infelizmente, muitas vezes a gente fala que o Brasil não tem mais jeito, que é esquerdismo, que é a doutrinação na escola e todos esses problemas que realmente acontecem aqui no Brasil, sim, muitas vezes com mais intensidade do que algumas outras partes do mundo, mas não é exclusividade do Brasil. E é importante que as pessoas entendam isso, porque é um movimento mundial. A esquerda é organizada como um movimento político em nível mundial há mais de 100 anos. E a direita, ela acaba sendo uma direita reativa e não uma direita propositiva. Muitas vezes são tantos incêndios acontecendo ao mesmo tempo que a direita se vê obrigada a ficar apagando incêndios e não consegue avançar ali a sua proposta. Talvez até por isso, algumas pessoas ainda de maneira talvez inocente, sem ter muito conhecimento de política, porque nem todas as pessoas ficam acompanhando muito esse assunto, então algumas pessoas podem ser levadas por esse discurso fácil da esquerda, de proteger os pobres, de querer diversidade, de querer liberdade, talvez até por falta dessas propostas da direita. Afinal de contas, a direita quer ter o poder para fazer o quê? Né? Então, todas essas coisas precisam ser mostradas. E para finalizar aqui
o meu comentário, infelizmente, eu vi uma pesquisa com jovens universitários dos Estados Unidos, onde eles faziam perguntas justamente para esses universitários que defendem essa causa do Hamas, se eles sabiam o que havia acontecido com os judeus na Segunda Guerra. E eles simplesmente não sabiam. Justamente por causa dessa campanha de infiltração nas universidades, que a esquerda fez, infelizmente, com muito sucesso, os professores já não falam mais sobre o que de fato aconteceu na Segunda Guerra. Então, quando esses jovens gritam que a pessoa é nazista, que a pessoa é fascista, elas não fazem ideia do que elas estão falando. E o pior é que estão repetindo justamente esse padrão de não ouvir judeus se falar. Eu vi, tem uma pessoa que eu acompanho, uma brasileira que mora na Alemanha, e ela postou foto de lojas com cartazes na porta falando que não atendem judeus. E que é exatamente o que o Hitler fez na Segunda Guerra. Que essa juventude esquerdista que diz combater o nazismo está fazendo exatamente a mesma coisa que ele fez. Então, fica a reflexão para todos nós, o que nós, cada um de nós pode fazer um pouquinho, esclarecer os filhos, os adolescentes da família, promover debates, uma associação, o que nós estamos fazendo para que as pessoas entendam de fato quais são as propostas da direita e quais foram os horrores que aconteceram no passado e levaram aquele extermínio do povo judeu, milhões e milhões de mortes, regimes comunistas, como por exemplo o regime da China, o Mao Tse-tung, matou mais do que o Hitler. A maioria das pessoas sequer sabe desse dado, sequer sabe. E quando a gente não conhece a história, a gente está fadado a repetir os erros. Então, essa delegação aí que se retirou, não foi só ela, foi muitas pessoas, e infelizmente eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que se levantaram e se recusaram a ouvir o discurso do Netanyahu tiveram as suas mentes lavadas na universidade justamente para que elas ajam ali a favor do inimigo sem nem mesmo ter a consciência, que é o que a gente chama de inocentes úteis. Serei branda aqui no termo.